Queria orar com você aqui, mesmo sentados, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos mais uma vez, Pai, dedicar a Tua palavra, ó Deus, nesta manhã, que o Teu Espírito possa nos guiar mais uma vez a toda a verdade, Senhor, que haja da Tua parte, Pai, a instrução necessária para o nosso coração, e que da mesma forma, Pai, cada um dos nossos corações sejam como um solo fértil, cultivado pelo Teu Espírito, para que a boa palavra do Senhor possa produzir os frutos, Pai, para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. O tempo vai passando, né, irmãos, e o braço vai ficando mais curto, como diz o pastor Ramiro, e às vezes a gente precisa de uma ajuda extra aqui. Queria que talvez você nem necessite tanto, né, mas o tema que eu quero compartilhar com você, ou pensar com você, ou iniciar aqui com você neste dia, a base dele está aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Talvez você já o saiba de cor e salteado, seja um rema para a sua vida, seja a expressão da sua vida, mas eu quero refletir um pouquinho com você a respeito desta verdade tão significativa, dessa instrução tão poderosa para a nossa vida, da parte do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz assim, olha, em tudo dai graças, em algumas coisas, irmãos, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha só, amados, isso é muito direto, é ou não é? Em todo tempo, em tudo, em qualquer situação, seja grato, pois esta é a vontade de Deus para cada um de nós. Quero falar com você nesta manhã de algo que, como alguém dizia outro dia, talvez seja, acho que a palavra mais em voga nesses dias, fruto de tudo isso que a gente tem vivido, quem tem experimentado, que é a gratidão. Estamos chegando aí, ou queira ou não queira, o ano já está indo embora, né, irmãos? Né? A gente já vê aí tudo se organizando, nós mesmos dentro das nossas realidades, já estamos aí, né, olhando lá os encontros, as confraternizações, as celebrações acima de tudo, que não deixa de ser uma expressão de gratidão por tudo aquilo que Deus fez na nossa vida durante este ano, cada realidade que nós experimentamos, umas muito boas, outras nem tão boas, né, mas em todo o tempo, irmãos, a gente não pode perder de vista isso, né? O Salmo 103, o salmista diz assim, olha, bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiz o seu santo nome. No versículo 2 ele diz assim, olha, bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nenhum. Sabe, irmãos, se é uma palavra, e eu digo mais, muito mais que uma palavra, porque gratidão vai além disso. Eu vi uma expressão, e eu sempre dizia isso, né, que a gratidão, ela é a memória do coração. Você crê nisso? Sabe, irmãos, eu tenho aprendido que vai muito mais além do que isso. Muito mais além do que isso. Gratidão é uma ação, é uma atitude que na realidade, irmãos, ela é muito mais que uma palavra, e que acima de tudo ela não pode deixar de estar no nosso vocabulário de vida. Não é no nosso vocabulário de boca, mas no nosso vocabulário de vida. Você já viu alguém muito grato na sua vida? Você já se deparou com pessoas que são extremamente gratas? Eu já, irmãos, e eu me inspiro em uma dessas pessoas. Mas talvez você já tenha se deparado com pessoas também que às vezes você olha assim e fala, poxa vida, que pessoa ingrata, né? Alguém já se deparou com uma situação como essa? Eu também, infelizmente, já me deparei, né? E às vezes é tão difícil você vivenciar isso, conviver com isso, irmãos. Pessoas que não têm um pingo de gratidão. E quando eu me refiro a isso, eu me refiro em todos os aspectos da nossa vida.
E quando eu pensava a respeito disso, alguns textos, falavam em gratidão. Talvez uma das realidades que você mesmo já tenha vivenciado, experimentado, lido, dentro do contexto das Escrituras, é aquela experiência daqueles 10 leprosos. Vocês se lembram dessa passagem bíblica, dos 10 leprosos? Está em Lucas 17, a partir do versículo 11. E me chama a atenção algumas realidades dentro desse... Vou ler esse texto com vocês aqui. Fica mais fácil, assim, muito mais do que eu citar, para a gente entender aqui, irmãos. Eu acho, Oxe, eu marquei errado aqui, é Lucas 17, eu deixei o marcador fora está aqui, pertinho. Muito bom, Então, relata aqui as Escrituras, não vou ler na íntegra, que Jesus estava vindo de Jerusalém e passando por Samaria, e ele se depara numa certa aldeia lá com 10 leprosos, que clamavam pela manifestação de Jesus, e diz assim o versículo 14, no versículo 13 diz assim, olha, e clamaram, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo-os, disse-lhes, ide, mostrai ao sacerdote. Indo eles, ficaram limpos. Um deles curado, vendo que estava curado, e voltou glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E Jesus perguntou, não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Sabe, irmãos, quando eu li essa passagem pensando a respeito da gratidão, algo me saltou aos olhos aqui. Algo que eu confesso a vocês que eu não tinha me dado conta, e acendeu uma luzinha para mim, para a minha vida, para nós como cristãos. Quem aqui é muito grato a Deus? Quem aqui já viveu experiências maravilhosas de provisão, da bênção, do cuidado de Deus para a sua vida? Todos nós, irmãos, todos nós. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto aqui, dentre tantas, mas que me saltou os olhos de uma forma nova nesses dias, foi que novamente aqui aparece a figura de um estrangeiro, aparece a figura de um samaritano. Sabe, irmão, sabe um risco, e quando eu via isso, eu me lembrava de que muitas vezes, perigo, como eu tenho falado nesses dias, não sei se vocês têm observado, e é algo que tem estado no meu coração, o risco da religiosidade. Quando Jesus pede para que eles retornem para falar com os sacerdotes, é porque eles sabiam todo o contexto lá da religião, do cuidado que deveria ter com aquele que era leproso, que era impuro, que tinha que manter certo distanciamento. Eles sabiam como é que era o ritual da lei, sabiam tudo, irmãos. Mas quando eles se verem curados, só o estrangeiro, e Jesus chama atenção a isso. Eles talvez, irmãos, olha o risco da religião, às vezes a gente está tão acostumado com aquilo que Deus tem feito na nossa vida, que às vezes é tão natural, que a gente esquece de expressar, de trazer-os para a nossa vida, de forma plena, a alegria, a gratidão, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Talvez, muitas vezes, a gratidão ela é muito clara para nós, mas muitas vezes a experiência, ela não acompanha a nossa prática, de realmente expressar a gratidão, de viver isso de forma realmente transparente, clara, como eu dizia, de forma que essa realidade seja expressa pela nossa vida em todo o tempo, nos nossos relacionamentos, em tudo aquilo que a gente se propõe a desenvolver e a fazer e atuar. Os religiosos não voltaram, nem se preocuparam, mas um estrangeiro, que talvez ele não tivesse as mesmas experiências, não era tão comum para a vida dele. Então, quando aconteceu, ele falou, poxa, isso daqui é fantástico, isso é maravilhoso. O perigo da religiosidade. E sabe uma coisa que eu
quando a gente olha para essa questão de se expressar gratidão, primeiro a gente corre o risco de achar que a gente só precisa expressar gratidão se a gente se sentir muito merecedor mesmo, e aí começam as condições, e meu irmão, vai muito mais além disso. Graça, para começar, gratidão, né, a origem da palavra gratidão, né, eu fui buscar também, né, uma das origens dela é da gratia, que é graça, que vem do latim, é graça, é favor que nós não merecemos, mas é abundante da parte de Deus para com a nossa vida, é abundante da parte dos relacionamentos com os quais nós cultivamos, e que comumente se manifesta em favor, ou que fazemos em favor de outro. Não precisa haver merecimento, mas é a expressão, acima de tudo, da característica maior de um Deus amoroso, cuidadoso, cheio de graça por mim e por você. E sabe, irmãos, a expressão da gratidão, o maior beneficiado, sabe quem é? São nós mesmos. Somos nós mesmos os primeiros a sermos beneficiados com expressões de gratidões, que parte do nosso coração, que parte da nossa vida, somos nós mesmos. Não é quem recebe aquela expressão, somos nós mesmos. Eu pensava, quando eu via a respeito disso, né, eu via a gratidão primeiro como um mandamento mesmo, uma colocação do próprio Senhor para com a nossa vida, como diz lá o texto que eu li, esta é a vontade de Deus para conosco. Deus tem uma expectativa que nós sejamos sempre gratos em todo o tempo, mas ela expressa benefícios também para a nossa vida. Primeiro benefício da gratidão, irmãos, e se você parar um minutinho e começar a refletir sobre isso, você vai conseguir identificar algumas coisas que se tornaram muito claro para mim a respeito da gratidão. A gratidão, a primeira coisa, irmãos, ela nos faz ver as coisas da vida na perspectiva correta. Quando você é grato, você consegue, mesmo em meio às adversidades, experimente fazer isso, ver o lado bom das coisas. Sabe aquela historinha? Tudo me acontece de ruim na minha vida é para mim melhorar. Irmãos, quando eu pensava nessa realidade de mudar a perspectiva da vida, me saltou aos olhos a vida de José. Se lembram lá quando os irmãos, depois de serem reconhecidos lá no Egito, e com a preocupação de que pudesse sofrer alguma sanção da parte de José, por causa da atitude que eles tiveram lá, José fala: não, fiquem preocupados não, Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que eu fosse conservado em vida, e que vocês pudessem desfrutar de tudo isso. Só um coração grato, irmãos, consegue ver uma realidade de frustrações, de decepções, de adversidades. Só um coração grato consegue enxergar essas realidades. Ele nos leva, a gratidão, irmãos, nos traz cura. Você acha que o José estava amargurado? Tinha motivo para estar amargurado? Muitos. Mas a expressão dele, quando ele fala com os seus irmãos, mostra muito bem que ele estava tudo resolvido. Porque acima de tudo, a ótica dele não estava na realidade daquilo que fizeram para com ele, mas a ótica dele estava num Deus grandioso e amoroso, que tinha plano e projeto para a vida dele. Uma outra coisinha que melhor aqui, olha, traz cura para quem? Para nós. Às vezes, quantas vezes o coração está inconformado, sabe aquela história, por que está com o outro, por que não comigo, por que inconformado, não, obrigado Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Muda a perspectiva nossa de olhar as realidades, irmãos. A gratidão traz cura para a tristeza, para o abatimento. Me lembrava, né, de que é muito interessante isso, irmãos, e eu creio que é muitas vezes por causa da realidade da nossa alma que está em constante aperfeiçoamento, né, por causa, né, da obra
da cruz na nossa vida, né? Eu digo sempre que a salvação ela é instantânea e progressiva, né? A nossa vida tem que ser de glória em glória, e diz lá a palavra, lá nos Salmos, que a lei do Senhor ela é pura e restaura a alma. Então a nossa alma está em um processo de aperfeiçoamento a cada dia. Mas a alma do ser humano deformada por causa do pecado, ela é muito mais fácil ela tentar para as realidades negativas do que para as coisas positivas. Já observou isso? A tendência do ser humano é sempre olhar a questão da forma mais ruim. Mas quando a gente tem o coração grato, a gente tem essa condição de ver as coisas de uma outra ótica e, consequentemente, irmãos, a cura na nossa vida. Sabe uma outra coisa que a gratidão faz, irmãos? A gratidão ela contagia. Vamos ser sinceros aqui, irmãos. Fala para mim. O que é melhor estar ao lado de uma pessoa grata ou de uma pessoa ingrata? Alguém pode me dizer aqui uma expressão de uma pessoa ingrata? Como ela age? Aí, eu ouvi já, era isso mesmo. Murmuração, irmãos. Só reclama. Nada está bom para ela. E cá para nós, fala a verdade. É agradável uma realidade dessa? Irmãos, tem ambientes, fala a verdade, talvez só tenha acontecido isso comigo, né? Às vezes Deus queria tratar comigo, mas se você chegar em alguns lugares assim, que o ambiente parece que o negócio fica pesado, não é verdade, irmãos? Né? Às vezes o tipo de conversa, insatisfação, parece que te arrasta para baixo o negócio. Agora, o oposto também é verdadeiro, né? A pessoa grata, ela te arrasta junto, ela contagia você começa a ver que as realidades são diferentes, que você pode ver de uma forma diferente, por mais que às vezes não está como você gostaria que estivesse. Ela nos chama para um novo nível. Não é tão comum a gratidão, irmãos, mas a gente precisa ter essa ótica, essa visual, essa realidade que ela é muito maior, ela é tremenda. A gratidão, irmãos, ela tem que vir acompanhada de algumas expressões. Você não vai conseguir ver uma pessoa que é grata e ficar com a boca fechada. É ou não é? Vê o texto que nós lemos lá, diz que aquele leproso voltou lá quietinho, né, ao lado de Jesus, foi assim? Não, ele abriu, colocou a boca no trombone, irmãos. Ele veio glorificando a Deus, ele veio exaltando ao Senhor, ele foi reconhecendo, ele foi colocando para fora aquilo que estava no coração dele. Como o texto que eu citava, né, de Salmo 103, quando o salmista falou, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, não se esqueça. Sabe uma coisa que muitas vezes pode ser interessante para nós, irmãos, no aspecto da gratidão? Experimente fazer isso, e talvez, é muito interessante, né, talvez você já tenha ouvido essa expressão, né, que diz que o brasileiro tem memória curta. Você já ouviu isso daí em algum lugar alguma vez? Eu já ouvi, né? A gente tem dificuldade para lembrar das realidades. E eu estava pensando, irmãos, eu acho que o povo de Israel também tinha esse problema do brasileiro, né? Que era comum Deus pedir que eles construíssem memoriais, né? Às vezes eles, né, tinha um livramento lá do Senhor, aí Deus falava assim, olha, né, levanta lá uma pedra, faça um memorial, faça um altar, para que eles não esquecessem, irmãos, para que eles não esquecessem. Eu vi algo outro dia, se eu não me engano, até dentro desse contexto mesmo, né, que essa semana particularmente, eu até comentava, né, com a minha nora, é algo que eu confesso a vocês que eu já tinha ouvido muito falar, né, e é algo muito forte na cultura americana, que é o Dia de Ações de Graças, né? Mas vocês sabiam que essa data também ela faz parte do calendário brasileiro, o Dia de Ações de Graça? Eu não sabia, irmãos.
mas ela faz parte, foi instituído pelo nosso governo em 1949 e foi oficializado em 1965. Olha só como é que é interessante, que é a quarta quinta-feira do mês de novembro, que particularmente foi essa última quinta-feira. Faz parte, mas não faz parte da nossa cultura. Então mas para os americanos é uma das datas mais importantes para eles, que é quando as famílias se reúnem para justamente agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus fez na vida deles, e teve origem no período de colonização deles, né? Foram colônias da Inglaterra, era como se fosse uma festa das colheitas lá em uma determinada cidade dos Estados Unidos, que eu não me recordo bem o nome aqui, que foi onde começou, mas faz parte do nosso calendário, né? A gente fica muito preocupado nessa semana aí com o que mesmo? Com a Black Fraud, eu falo, né? Que, como diz um amigo meu, é a metade do dobro, né, que a gente vê em algumas realidades de conversa, né? Brincadeiras à parte, mas é algo, a questão de expressar gratidão. E aí eu chamo a atenção para você dos memoriais. Eu vi até durante essa semana alguém que talvez seja a cultura dela. Sabe o que ela faz? Ela tem uma caixinha em um determinado lugar da casa dela, e ela vai, tudo aquilo que ela vai experimentando e que ela tem gratidão, ela vai anotando e coloca numa caixinha, né? Caixinha de gratidão. Atitudes, como eu dizia, vai muito além. Gratidão por pessoas, irmãos. Já a gente falou muito, começa tudo no Senhor, é verdade, mas ela se expressa nos nossos relacionamentos. Você é grato pelas pessoas que Deus tem colocado ao seu lado? Grato pela sua esposa, grato pelo seu marido, grato pelos seus pais. Você verbaliza isso? Você verbaliza a gratidão pelas pessoas que fizeram parte da sua história, que compuseram a sua história de vida? Você expressa isso? Você reconhece isso? Você fala a respeito disso? Como eu disse, começa no Senhor, mas se expressa nos relacionamentos. E a vida cristã, irmãos, é sempre nas duas óticas, na esfera horizontal, né? E vocês quietinhos, ninguém fala nada, né? Na nossa esfera vertical, irmãos, e na horizontal. É com Deus, mas se expressa também nos nossos relacionamentos. Irmãos, a gratidão, ela traz muito ensinamento para nós, irmãos. A gratidão, ela nos faz deixar de ser críticos. Como eu dizia, a ingratidão é murmurenta, é crítica, só vê o lado ruim. Não contribui em nada a não ser em atacar. Sabe por quê, irmãos? A gente é crítico porque a gente é egoísta, a gente quer olhar para nós mesmos. Agora, a gratidão, ela nos faz valorizar, nos faz mais flexíveis. Ela nos faz valorizar coisas que talvez eram tão comuns para a gente. Quer ver só? Algo que, dentro de um contexto geral, eu acho que é difícil a gente não imaginar ser grato por isso, mas que talvez, como eu dizia, é tão comum, faz parte da nossa vida, que às vezes a gente nem se dá conta, né? Mas que quando vem umas realidades como esta, de pessoas que nem nós vimos dentro desse curso de pandemia, tantos testemunhos que nós vemos, de pessoas que tiveram sua dificuldade, suas questões respiratórias diminuídas, e quando saíram de hospitais, de internações de UTI, e poder expressar gratidão pela simples atitude de poder respirar sozinho. Mas é comum. Mas é comum. É isso que a gratidão, irmãos, ela tira o foco de nós mesmos e ela coloca o foco em Deus. Porque quando a gente grato, a gente reconhece, até usando aquela expressão de uma canção
Nunca me deixe, Senhor, esquecer de que tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, ou que eu vier a ter, vem de Ti, Senhor. Tudo vem do Senhor. E sabe, irmãos, as consequências disso, como eu dizia, passa por nós que somos os mais beneficiados, porque traz cura para nós, traz mudança da nossa ótica, traz novas perspectivas, mas ela alcança o próximo, porque quando a gente é grato, a gente consegue ver o próximo, a gente consegue enxergar aqueles que estão próximos a nós, a gente consegue poder abençoar o nosso próximo. E finalizando aqui, irmãos, algo muito maravilhoso, e o nosso exemplo é sempre o nosso mestre, que a gratidão, irmãos, ela estimula também, além da nossa fé, ela estimula a fé nos outros. Queria ler esse texto com vocês, é uma passagem muito conhecida também, mas isso me chamou a atenção, é uma oração de Jesus. Vocês se lembram quando Jesus se deparou com a realidade de um amigo seu que estava morto há alguns dias? Lembram-se lá? Quando ele ressuscita Lázaro? E quando ele chega diante do sepulcro, irmãos, ele faz alguns pedidos para as pessoas. Uma das coisas, primeiro ele diz assim, tirai a pedra. Depois ele diz para as pessoas assim, olha, se creres, verás a glória de Deus. Mas aí me chamou a atenção essa oração que vem a seguir a partir do versículo 41 e 42. Ele diz assim, olha, Pai, graças te dou, porque me ouvistes. É a oração dele. E aí ele diz assim, olha, Senhor, eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviastes. Quando você é grato, irmãos, quando você tem um coração agradecido a Deus e a tudo aquilo que Ele proporciona a você, como eu disse no início, a gratidão ela contagia, e você também estimula a fé nos outros. Jesus, Ele era o queridinho do Pai, mas Ele falou, Senhor, olha, eu estou dando graças, estou fazendo essa oração de gratidão, por aquilo que o Senhor vai fazer, para que eles cresçam, para que a fé deles seja estimulada. Começa em Deus, passa por mim, mas alcança o próximo. Sabe, irmãos, concluindo, experimente fazer um exercício diário. É o grande desafio que deixo para você. Não sei qual é o período que você tem o seu tempo devocional, se pela manhã quando você acorda, se à noite ao deitar, mas experimente cultivar. E eu até lembrava quando eu pensava nisso, de desafiar você nesse sentido. Tem um livro, aí se eu não me engano na livraria, que eu vi outro dia, que chama, a gente falou algum tempo aqui atrás sobre a recompensa da honra, e se eu não me engano ali, se eu não estou enganado, é a cultura da honra, mas eu pensei na cultura da gratidão, Se não tem o livro, eu vou começar a pensar para escrever. Brincadeira, irmão. Brincadeira, Mas a cultura da gratidão, cultivar a gratidão, como eu disse, é uma expressão prática da nossa vida. Cultive gratidão nos seus relacionamentos diários, verbalize isso. Mas no seu tempo de devocional, experimente cultivar gratidão a Deus, e como eu disse, começa sempre em Deus, e aí vai ser muito mais fácil você expressar isso no seu dia a dia. Ao deitar-se, traga à memória cada benefício que Deus proporcionou a você, gratidão pela vida, pela cruz, por Jesus, pela salvação. Vá trazendo à memória no seu tempo, antes de você se deitar, vá trazendo dentro de um contexto muitas vezes de profunda agitação, vá trazendo à memória, vá verbalizando isso diante do Senhor, vá preparando o seu coração para uma noite tranquila de sono. Talvez a ansiedade sua, ela vai ser extremamente diluída.
Talvez esteja aí o segredo para as inquietações do seu coração. Porque na realidade, a ansiedade nada mais é que o excesso de futuro. E quando você é grato, você está olhando para o seu presente, para tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E ao levantar-se, vá sendo grato pelo dia, pela vida, por aquilo que Deus está preparando para você, por todas as experiências que você há de viver e desfrutar, por todo o tempo que a graça dele não vai faltar sobre a sua vida. A gratidão, irmãos, ela jamais pode faltar na nossa vida. Como eu disse muitas vezes, a gente só lembra quando já está finalizando o ano, e é comum mesmo, às vezes a gente faz um balanço e tal, mas a cada dia a gente pode cultivar, desenvolver essa cultura, melhor dizendo, de honrar, melhor dizendo, de cultivar a gratidão no nosso coração. Amém? Quero orar com você.